que existe na fauna presente lá na África, tá bom? Atenção, lá na página 42 ainda, tem uma frase bem interessante aí, ó. Logo depois, onde tem a formação do mapinha africano aí, com vários desenhos, você vai ver um parágrafo que vai falar uma coisa interessante que eu destaquei aí, ó. Não podemos dizer que a África é um grande bloco homogêneo. A gente não pode dizer que a África é um bloco 100% igual. Quando eu digo bloco 100% igual, ele significa que todo mundo que vive lá na África é igual? Não é. Então a gente não pode dizer que ele é um bloco homogêneo. A África tem uma diversidade cultural, econômica, social muito grande, muito diferente. A gente viu aí que no norte da África tem deserto, a gente viu aí que na parte mais central da África a gente vai encontrar savanas, né? Vai ter a parte mais central também, vai ter uma parte mais urbana, que nem nós vimos que 30% das pessoas vivem na área urbana, tá? E 60% na área rural. Então, nós não podemos dizer que esse bloco é homogêneo. Ele é heterogêneo porque ele tem uma diversidade de culturas. Por que a gente não pode falar, então, que ele é um bloco homogêneo? O continente africano tem várias formas de organização social, de cultura, de política e econômica totalmente diferentes. Então, dentro da África, a gente vai encontrar formas sociais, culturais, políticas e econômicas totalmente diferentes umas das outras. E olha só que interessante. Seguindo aí, né, nós vamos encontrar, seguindo aí a página 42 para 43, algumas situações importantes. A gente está vendo a imagem de uma criança africana, de uma tribo, tá? Para vocês verem como que essa diversidade ela é interessante lá na África. E nós temos assim, ó, os países que ficam perto do mar Mediterrâneo apresentam características culturais e diferentes do que a população que vive no sul do deserto do Saara. Então aí está querendo mostrar para a gente que as características sociais, culturais dentro da África é totalmente diferente umas das outras. Por isso que a gente não pode falar que a África, a cultura dela é uma só. Entenderam, gente? Porque a divisão social é diferente, a forma, né, das pessoas viverem em várias áreas da África são diferentes. Entenderam? A cultura é diferente, então é interessante a gente notar isso. Os povos do norte da África seguem a religião muçulmana, tá? Então é uma informação importante para vocês saberem qual é, né, a linha aí da religião que é predominante lá na África. Na página 43, nós temos tipos de organização social que surgiram, né, na África ao longo da história. Então, aqui nós temos os reinos, que tem uma organização social formada por rei, administradores, chefes militares, conselheiros, juízes. Então, a gente percebe que a função do rei, por ele estar no topo da pirâmide social, a função do rei era muito importante, porque logo abaixo dele eram pessoas ligadas a ele. Então, a gente vê aí o rei lá no topo, depois, logo em seguida, nós vemos administradores, os chefes militares, os conselheiros, os juízes. Então, a gente percebe que a estrutura social, nesse tempo dos reinos, era muito forte, né? A elite, a camada mais poderosa, é que realmente dominava nesse período. Na página 43, a gente tem os tipos de organização social, né? Nós temos também lá dentro da África as aldeias tribais, tá? Que tem como característica a propriedade coletiva, então as pessoas vivem, né, na tribo de forma coletiva. Nós vamos ter a divisão de tarefas diferentes para homens e mulheres. Então a gente vai ver lá o homem caçando e pescando, as mulheres praticando agricultura, tá? Então são funções que acontecem dentro das aldeias tribais. É igualzinho que acontece hoje em dia nas tribos indígenas, né, gente?
Propriedade coletiva, os índios vivem para eles mesmos. Divisão de tarefas diferentes para homens e mulheres, o índio também faz isso. Os homens caçavam e pescavam e as mulheres praticavam agricultura. A gente percebe que é assim até hoje nas tribos, né? E aí tem um pensamento interessante, ó. E as cidades-estado? É formado por um governo que visa apenas o poder, tá? Por que vai realmente visar esse poder? Porque a cidade-estado, ela vai procurar demonstrar principalmente a força que vai ter. Porque a gente vai ter, no caso aí, nós vamos ter a presença do Estado. O Estado é o governo, então o governo ele vai ser criado para se determinar as regras para viver dentro ali daquela região ou então dentro do país. Então isso vai modificar a estrutura social, o modo das pessoas viverem, porque acima delas terá o Estado, que vai regulamentar tudo, vai definir, vai criar leis para que as pessoas possam seguir. Tá bom? Aí deixei uma imagem bacaninha aí dos heróis aí, né, gente? Porque é bacaninha aí. Gente, é o seguinte, é muito importante a gente saber detalhes da África para a gente conseguir absorver essas informações, porque a África ele é um continente muito importante para todos nós, tá bom? E eu vou deixar para vocês, gente, como atividade dessa unidade, eu vou deixar a atividade da página 44 e 45, tá bom? 44 até a 46. Tá bom, gente? Eu vou estar explicando direitinho as informações para vocês, tá? Vou estar mandando tudo pelo WhatsApp do grupo aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá? Deus ilumine vocês, gente. Obrigado.